bem-vindas à aula sobre mapeamento de rotina e também mapeamento interno. Se você quer ter uma carreira, uma vida mais produtiva e também conseguir gerenciar melhor o seu tempo, é necessário que você tenha um mapa, assim que você sai da cama, um GPS, para que você saiba qual caminho percorrer. Caso contrário, o dia vai passando, você vai para um caminho, você vai para outro, você faz uma atividade, você faz outra e nem sempre esse caminho te leva à construção de uma carreira de sucesso. Então é necessário que nesse momento você entenda para onde está indo o seu tempo e a gente precisa fazer um diagnóstico prévio. Para que fazer um diagnóstico prévio? Porque aí você vai começar a entender como que você está gastando o seu tempo para conseguir abrir espaço para se dedicar à sua carreira. Como eu falei na última aula, se você quer construir uma carreira de sucesso, seja para passar em um concurso público, seja para abrir um escritório, seja para se tornar um consultor jurídico, qualquer atividade que você escolher dentro do direito vai exigir de você tempo para se dedicar, tempo para se qualificar, tempo para colocar todas as tarefas em ação. Então, a primeira coisa, para a gente parar de falar que a gente não tem tempo, a gente tem que começar a entender para onde a gente está gastando o tempo. E é por isso que nessa aula eu vou te ensinar algo que chama mapeamento de rotina. Por que eu nomeei como mapeamento de rotina? É uma espécie realmente de um mapa. Você vai fazer um diagnóstico de como que está hoje a sua rotina. Para isso eu deixei aqui algumas perguntas que podem muito facilitar a sua vida. Então vamos ver quais são essas perguntas? Então vamos lá. Primeira pergunta, que é muito importante que você consiga identificar quais são as principais áreas da sua vida: lazer, educacional, profissional, familiar, financeiro. Eu quero que você crie realmente uma espécie de roda da vida. Quais são as principais áreas da sua vida? Nomeie, escreva. Esse mapeamento, gente, não é um mapeamento que você deve fazer apenas de forma mental. Você deve escrever sobre esse mapeamento. Segunda pergunta, quais são as atividades mais recorrentes que você realiza em cada área? Em cada área, exemplo, por exemplo, quando você está estudando, é uma área educacional. Quais são as atividades que você tem? As atividades familiares, quais são as tarefas que você tem dentro da sua casa? É necessário que a gente identifique quais são as atividades que normalmente a gente mais faz. Segundo ponto, é muito importante também que você entenda qual é a média de tempo que você leva para cada atividade. Como que você vai fazer esse mapeamento? A minha sugestão aqui é que você faça esse mapeamento durante uma semana, 7 dias de autoobservação. Ah, Luísa, mas 7 dias é muito tempo? Sim, 7 dias você consegue ter um diagnóstico bastante detalhado para onde está indo o seu tempo. Contudo, se você destinar apenas um dia, um único dia, o dia de amanhã, por exemplo, da hora que você levanta até a hora que você dorme, eu quero que você se auto-observe fazendo todas as suas atividades. E aí você pode utilizar uma folha 4, você pode utilizar uma planilha de Excel, você pode utilizar o seu próprio celular, você pode utilizar de qualquer ferramenta para fazer esse mapeamento, desde que seja uma ferramenta que você se identifique. Então, vou mostrar aqui para vocês o que eu gostaria que você fizesse, porque a partir desse diagnóstico você consegue, então, abrir espaço para o que realmente importa na sua vida, para o que realmente vai fazer com que você crie uma carreira de sucesso. Então, vamos lá. Basicamente, aqui eu trouxe um modelo para vocês. Que horas que você levanta? Por exemplo, primeira atividade, 7 horas. Então, coloca aqui nessa tabela. Pode fazer à mão ou pode fazer no Excel, como eu falei, mas é importante que você se observe durante 24 horas. Da hora que você sai da cama até a hora que você dorme. Se você fizer esse diagnóstico durante 7 dias, você vai ter uma precisão muito maior
sobre esse diagnóstico. Então, primeira atividade, 7 horas da manhã, tomou café. E aí, algo que é muito importante associar ao mapeamento de rotina é o que eu chamo de mapeamento interno. O que é esse mapeamento interno? É como que você se sente realizando cada atividade. Então, voltemos lá às perguntas. Como que é, né? Quanto que a sua energia está melhor no dia? Você percebe que você está mais animado pela manhã? Eu acho que eu tenho mais energia depois do almoço, ou menos energia depois do almoço. Eu quero que você se observe também. Como que você se sente fazendo cada uma dessas atividades que são rotineiras para você? E qual o horário, qual o momento que você percebe que sua energia está melhor? Então, quando sua energia está pior no dia, quando sua energia está melhor, como que você se sente realizando cada uma dessas atividades? Você está com preguiça, você está com sono, ou você começa a fazer uma atividade e se desconecta, faz outra. O que te contamina no dia? Exemplo, imagina um dia em que você tenha contato com determinada pessoa e aquela sua energia mina totalmente. Ou quando você precisa, às vezes, ensinar para a casa do seu filho, você vê que a sua energia mina. Eu quero que você identifique o que dentro da sua rotina a sua energia está melhor e o que te faz bem e o que não te faz tão bem assim. Então, esse mapeamento, tanto de rotina quanto interno, ele é essencial para que você comece a colocar as atividades da sua vida que são mais complexas naquele momento que você está com um pico de energia maior. Então, vamos lá. Voltemos aqui. 7 horas da manhã você toma um café, como é que você está se sentindo? De 0 a 10? 6, beleza. 7h30 você toma banho, faz os seus cuidados pessoais, por exemplo. E aí, como é que tá a sua energia? Tá 7. Você começa então a ficar um pouco melhor, porque você já tá começando a ficar ligado. 8 horas, você se propõe, aqui é só um exemplo, você se propõe ler e-mails e a sua energia ainda tá 7, ainda você tá bem disposto. Às 9 horas, essa pessoa começa a estudar e a energia cai para 5. E aí é importante a gente identificar por que essa energia cai de 7 para 5. Será porque esses e-mails vieram muitas demandas? Vieram algumas informações que não foram agradáveis? Então, a gente tem que conseguir identificar. Então, o que a pessoa precisa fazer agora que a energia dela, ela não está se sentindo tão bem quando ela começa a estudar? Utilizar de mecanismos para que a energia volte a um ponto de equilíbrio. Ou, às vezes, inverter aqui na rotina. Primeiro eu vou estudar e depois eu vou ler os e-mails. É assim que a gente consegue criar uma rotina que seja uma rotina favorável para a gente, que seja uma rotina que favoreça o nosso sucesso. Quando a gente consegue associar, quando a gente está com mais energia para fazer aquelas atividades mais complexas. Algo que é muito importante, vamos voltar aqui para a tela, um minuto. Algo que é muito importante nesse mapeamento de rotina e mapeamento interno é a gente também dar cuidado para as nossas rotinas matinais e também para as nossas rotinas noturnas. E por que, Luísa? Por que dar importância para a rotina matinal e também para a rotina noturna? Porque a forma como a gente levanta e a forma como a gente também dorme impacta diretamente na nossa produtividade. Como eu já falei para vocês, produtividade não é fazer mais, mas é fazer melhor. Quando eu estou bem, quando eu estou bem disposta, bem disposto, eu consigo realizar, eu consigo fazer as atividades muito melhor. Então, às vezes a pessoa até tem clareza daquele objetivo, do que ela precisa fazer, mas ela tá tão exaurida, ela tá tão desanimada, ela tá tão desmotivada, ela tá tão cansada, que até o corpo reage, que ela não tem condições de fazer aquela determinada atividade. Quem é estudante também tem que pensar muito bem nisso. Não é só o quanto a gente estuda, mas é como a gente estuda. Focar também na qualidade de estudo. Então, algo que é importante, voltemos aqui, então, é você realmente pensar na sua rotina matinal.
Você já levantou algum dia atrasado? Como que é esse dia? Busca aí na sua memória um dia que você tenha levantado atrasado. Quando a gente levanta atrasado, normalmente a gente começa o dia muito agitado. E aí a gente pega a bolsa e a gente passa no posto. Na hora que passa no posto, a gente esqueceu o cartão. E a gente começa a mandar mensagens para o nosso cérebro. Ah, isso não vai dar certo, não vai dar tempo, esse dia não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. E na hora que termina um dia, o que acontece? Realmente você não consegue. Realmente você tem um dia ruim. Por quê? Porque durante todo aquele dia você conseguiu só mandar mensagens para o seu cérebro de que não iria dar certo. E algo que é muito verdade é, você pode quando você acredita que pode. Então, se você manda sempre atitudes mentais de que, se o tempo inteiro você está tendo atitudes mentais de que aquela construção daquela carreira não vai dar certo, realmente você está impactando nessa realidade. E como então, Luísa, que eu faço para ter um dia produtivo, para ter um dia mais positivo? Entre as diversas ferramentas que a gente tem, uma ferramenta que eu gosto muito de fazer e vou compartilhar aqui com vocês é a ferramenta da visualização. É fazer uma antecipação mental do meu dia. Então, antes mesmo daquele dia acontecer, eu já faço o caminho mental daquele dia. Assim que eu acordar, eu vou fazer tal atividade, eu vou estar bem, logo em seguida eu vou fazer outra atividade, eu vou me conectar ali com aquilo que com o meu propósito, com o meu para quê. Então, faça o caminho mental do seu dia, porque isso favorece, se imagine positivo, né? Se imagine positivo, porque isso vai com certeza impactar nos resultados. Isso é tão verdade que existe um livro do escritor Sean Aiken que ele descreve diversas pesquisas, diversos estudos. E um dos estudos que eles demonstram o quanto a nossa mente é criadora de uma realidade, quanto a nossa mente impacta nos resultados e na nossa realidade, pegou aí sete hotéis. Esse estudo foi desenvolvido com 7 hotéis dos Estados Unidos. E nesses 7 hotéis dos Estados Unidos, eles fizeram um estudo com as camareiras e dividiram essas camareiras em 2 grandes grupos. O primeiro grupo chamado de grupo A e o segundo grupo chamado de grupo B, chamado grupo de controle. Para o grupo A, avisaram para essas camareiras de que o trabalho delas era um trabalho que envolvia atividade física. Ou seja, falaram para essas camareiras que lavar, passar pano, aspirar, limpar o banheiro, todas essas atividades eram atividades físicas que poderiam, inclusive, fazer com que elas perdessem determinadas calorias. Para o grupo B dessas camareiras, nada foi falado. Essa pesquisa foi desenvolvida e ao longo de algumas semanas chegou-se ao seguinte resultado. As camareiras do grupo A, as camareiras que foram informadas que aquela atividade era realmente uma atividade física, aquele serviço era uma atividade física, pasmem, elas não só perderam peso, como elas tiveram também a taxa de colesterol diminuída. Para o grupo B, o grupo de controle em que nada foi falado, não houve nenhum tipo de alteração. E aí você deve estar se imaginando, Luísa, essas pessoas do grupo A, elas fizeram muito mais atividades, elas se esforçaram mais. Não, a pesquisa demonstra que foi feito da mesma forma, na mesma intensidade, as mesmas atividades. A única diferença do grupo A para o grupo B é a forma que essas camareiras elas imaginavam que era o trabalho. Ou seja, elas foram predispostas a imaginar realmente, a acreditarem que aquele trabalho tinha o poder de ser uma atividade física, que elas poderiam perder peso com aquela atividade. Então, essa pesquisa nada mais mostra para a gente que quando a gente acredita, quando a gente tem uma atitude favorável, a gente impacta verdadeiramente nas nossas atividades, no resultado das nossas atividades, na nossa realidade.
Sean Eico, ele traz nesse livro uma frase que eu gosto muito, que eu vou me permitir aqui ler para vocês. A construção mental das nossas atividades diárias, mais do que a atividade em si, é o que define a nossa realidade. Então, é a construção mental daquilo que eu acredito que vai realmente impactar nos resultados. E às vezes muito mais do que só a ação. Quando eu faço uma atividade e que eu não acredito naquela atividade, vai chegar um ponto que aquilo vai se tornar insuportável para mim. Isso é uma construção de uma carreira de sucesso. É quando eu acredito que aquela carreira não só vai impactar na minha vida, mas também vai ter o poder de impactar na vida do outro. Então, muito importante que a gente construa atitudes mentais favoráveis. Se você deseja passar em um concurso público, você tem que acreditar que você pode passar. Você precisa criar essa atitude mental favorável. Para quê? Para que isso impacte positivamente dentro da sua rotina. Algo que eu faço e que funciona muito para mim na minha rotina matinal, e eu colho verdadeiramente os benefícios, e eu te faço aqui um convite para você também construir uma rotina matinal de sucesso, é antes de sair da cama meditar. Luiz, eu nunca meditei, zero problema. Há 1 ano e meio atrás eu também era uma iniciante, dando os primeiros passos na meditação. Ainda estou em processo de aprendizado, mas eu já colho benefícios infinitos, muitos benefícios com a meditação. E quando a gente para meditar, o que a gente está fazendo é colocando em silêncio diversos pensamentos. Luísa, mas na hora que eu estou meditando, os pensamentos vêm. Deixe os pensamentos fluírem. Não bloqueie os pensamentos, não. Com a prática, de um pensamento a outro vai surgir um espaço. E é nesse espaço de silêncio que você vai encontrar essa calmaria. Então, antes de sair da cama, eu me abasteço de boas energias. Eu tenho uma rotina favorável. Se você acorda, tem um despertador e você já começa a olhar o celular, você começa a olhar o WhatsApp, você começa a olhar o Instagram, o que acontece? Você começa o seu dia se dedicando ao outro. O WhatsApp, 99% são demandas que você vai fazer que não são suas, são demandas alheias. Então, se você já começa o seu dia se dedicando àquela demanda, já muitas vezes contaminando a sua energia, você impacta aí totalmente no seu dia. Então, vamos começar com uma rotina mais saudável. Aqui, gente, se você não falar, eu não quero fazer meditação, mesmo tendo meditação guiada, meu convite é que você então faça 5 minutos de silêncio antes de sair da cama. Hoje vivemos em uma sociedade com excesso de informação. É tanta informação, e a busca, às vezes, ele por estar o tempo inteiro informado, isso leva a crise de estresse, a ansiedade, porque você sai do momento presente e fica o tempo inteiro no futuro, se conecta com aquilo que você não fez, com aquilo que você não tem, e para de viver realmente o agora, o presente, para de agradecer pelo aquilo que você já tem. Então é muito importante, antes de sair da cama, que você dedique um tempo para você. Esses 5 minutos de silêncio é os 5 minutos que você vai estar realmente ali se ouvindo, agradecendo pela oportunidade de estar onde você já está, agradecendo também por aquele dia que você acaba de acordar, por todas as suas atividades daquele dia. Faz a visualização do que você realmente acredita. Gente, o que eu posso falar para vocês tem impacto verdadeiro, você começa a levar uma vida muito mais serena. Construção de uma vida profissional de sucesso faz parte do primeiro também da gente construir uma vida pessoal. Não existe a gente separar, né? Somos seres integrais. Então não adianta eu falar assim, a Luísa pessoal tá ótima, mas a Luísa profissional está péssima. Tem que haver essa harmonia. A palavra aqui é equilíbrio. Nessa rota da vida, dessas milhares de atividades que você tem, é impossível a gente estar 100% em tudo, mas é possível a gente ter equilíbrio nessas atividades.
E da mesma forma que você levanta e que isso impacta diretamente no seu dia, a forma que você também dorme, a forma que você desconecta do seu dia, vai impactar no nível de produtividade do outro dia. Então, se você é desses que levanta cedo, já levanta para o batidão, não faz preparação nenhuma antes de sair da cama, dorme muito tarde e bebe café até tarde, bebe pó de guaraná e toma Ritalina sem receita médica, é aquela vida mega agitada, isso funciona por um tempo, com certeza isso vai funcionar por um tempo. Mas imaginemos o nosso corpo como uma espécie de um carro. Carro, quando você coloca a gasolina adulterada, essa gasolina, de cara o carro já não vai andar? Não, o carro anda. Mas às vezes o carro vai parar lá no meio da BR, na hora que não poderia parar. É a mesma coisa. Se a gente não vai cuidando da saúde, se alimenta mal, dorme mal, não faz atividade física, atividade física, gente, impacta na produção de hormônios que são hormônios saudáveis. Todas as vezes que você faz atividade física, que seja uma caminhada, uma corrida, qualquer atividade física, você está contribuindo para a liberação de beta-endorfina. Beta-endorfina é um neurotransmissor que tem a funcionalidade antidepressiva. Tudo isso para quê? Para que você fique bem, para que você fique em equilíbrio e realmente consiga realizar tudo o que você precisa para construir uma carreira de sucesso. Se você deseja construir uma carreira de sucesso, mas tem pensamento negativo, está com o corpo moído, nunca está bem disposto, está sempre reclamando, você vai ver que as coisas não vão fluir. Então, é uma melhora contínua que vai fazer com que você evolua. O sucesso, gente, ele não é pronto e acabado lá na linha de chegada, não. O sucesso e a felicidade está na trajetória, está na travessia. São os pequenos sucessos diários que vão fazer com que você efetivamente construa uma carreira sólida. E o sucesso aqui eu já falei para vocês, né? O sucesso no qual você vai identificar o que é sucesso para você. Eu jamais vou falar para você, você tem uma carreira de sucesso por isso, ou você deixou de ter uma carreira de sucesso por aquilo. Só cada pessoa vai saber o que é o sucesso. O sucesso é uma construção individual. Então, comece sim a tomar bastante, mas bastante cuidado com a forma que você levanta e também com a forma que você dorme, que você termina o seu dia. Então, a minha sugestão aqui quanto à rotina noturna é que pelo menos 1 hora antes de dormir, e coloca horário para dormir. Eu vou dormir meia-noite, eu vou dormir 11h30, eu vou dormir 11 horas. Igual quando a gente era criança e às vezes os pais colocavam, né, ou os avós, aquela pessoa que estava responsável, tá na hora de dormir. Nós adultos precisamos também melhorar o hábito, né? Melhorar a rotina noturna, o hábito de dormir um pouco mais cedo, ou se você vai dormir um pouco mais tarde, então levantar um pouco mais tarde, ter esse equilíbrio. Então coloca a hora para dormir e pelo menos 1 hora antes se desconectar. Normalmente a gente tende a dormir o quê? Rolando o celular. Cada vez mais a gente percebe, isso é pesquisa, cada vez mais as pessoas têm insônia, depressão, estresse, porque o uso também excessivo do celular. O celular praticamente se tornou uma parte do corpo humano. E aí, quando você faz com que o celular seja uma parte do corpo humano, você está o tempo inteiro conectado com aquilo. Agora que você já entendeu a importância de se ter o seu para quê? Para que você quer construir uma carreira de sucesso? Para que você quer ser um concursado? Para que você quer ser um advogado? Para que você quer realmente atuar nessa profissão que você está construindo? E também conseguiu entender o quanto que é importante o planejamento. Eu tenho um para quê? Eu tenho um planejamento dessa construção de carreira de sucesso, que é uma carreira de sucesso para mim. Eu já entendi o quanto que é importante eu ter uma rotina matinal, uma rotina noturna. Eu consigo agora identificar para onde está indo o meu tempo. Eu vou eliminar aquilo que não faz sentido.
Eu vou gerir melhor o meu tempo, inclusive para abrir espaço para que eu consiga colocar todas as metas em ação. Na próxima aula eu vou te ensinar, através da técnica SMART, como que você pode efetivamente construir uma meta. Como que você pode desenhar uma meta e colocar ela, claro, em ação. Então, te encontro na próxima aula. Um beijo e até mais!